Então você vai começar baixando o molde, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui eu tenho um esquema de montagem, olha, isso aqui não é molde, é esquema de montagem para você ver como é que a árvore vai se encaixar. O molde tem o guia de conferência, 3x3, então você confira, porque se ele tiver com essa medida, o seu molde está no tamanho correto. Eu fui lá, recortei o meu molde em cima da marcação, peguei o tecido que eu vou usar, aqui eu fiz com vários tecidos verdes, com retalhos. Mas se você quiser fazer toda de uma cor só, toda de um tecido só, você pode também. Eu posicionei o meu tecido de frente pra mim, em cima de um pedacinho de feltro. Aqui, gente, eu não sugiro que coloque manta, porque senão vai ficar muito grosso, não vai ficar bacana. Com o tecido virado de frente pra mim, eu vou posicionar o molde aqui em cima. E com essa caneta aqui, olha, que apaga com ferro, eu fiz a marcação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura exatamente em cima da marcação que eu fiz aqui. Aqui, gente, esse risco que eu tenho aqui, olha, eu também fiz aqui, porque aqui a gente vai decorar, mas isso eu vou mostrar pra vocês no próximo passo. Então, eu fiz isso com a parte 1 e com todas as outras partes, ó. A parte do tronco e do vaso, ela é um pouquinho diferente. Você vai pegar o tecido que você quer fazer o seu vaso, vai colocar, olha, direito com direito, vai posicionar o seu molde aqui em cima, na parte do avesso, e você vai fazer a marcação. Vai posicionar em cima de uma manta, e aí a gente vai pra máquina e vai fazer uma costura aqui, olha, em cima da marcação que a gente tem. E aqui eu vou deixar uma parte aberta, que vai ser para eu desvirar esse vaso e também vai ser onde eu vou encaixar o meu tronco. Que aqui, olha, o tronco eu vou fazer da mesma forma que eu tô fazendo com o vaso. Aqui você pode fazer tanto com um tecido, como eu tô fazendo o meu, ou então você pode substituir por um pauzinho de canela. Se você quiser, coloca 3 pauzinhos de canela juntinhos, passa uma cola quente, você também consegue fazer. Vou lá pra máquina, vou costurar todo mundo com a marcação que eu fiz. E aí eu volto pra gente ir pro próximo passo. Então aqui já tá tudo costurado. O que eu fiz? Olha, por onde tinha a marcação eu costurei. E agora eu vou fazer um recorte aqui, olha, bem próximo a essa marcação que eu fiz. Deixando bem juntinha a minha costura, porque essa costura é só uma costura de segurança. Ficando dessa forma. E aí, olha só, como é que eu vou montar essa árvore? A primeira parte, a segunda parte, a terceira, ela vai entrando como gomos, ela vai sobrepondo assim. A quarta, olha só, gente, lá no molde eu não expliquei isso pra vocês, tá vendo? Olha, como é que a gente emenda um molde no outro, olha, ele vai ficar assim. E aí você vai observando uma coisa, e ela tem que ir encaixando aqui, ficando bem certinha, aqui nas laterais. E agora a gente vai fazer o que eu fiz aqui no papel, com essa parte aqui de tecido. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai recortar a parte que tem manta. Aqui, olha, eu costurei toda a volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o meu tecido, olha, e vou cortar minha manta bem próxima, porque eu não quero sobras de manta, porque isso deixa o trabalho da gente feio. E só depois que eu tiro aqui, olha, um pouquinho, deixando uma margem no tecido, tá vendo, olha? Essa parte que vai entrar o caule, a gente deixa assim um pouquinho abertinho. Aqui tá a parte do vaso. Então, o que eu vou fazer? Com a mesma parte do caule, olha, eu fiz do mesmo jeito. Eu cortei a manta aqui bem mais próximo. O caule eu vou desvirar. Agora, a gente vai desvirar aqui, ó. Se agora, aqui, você fosse colocar o caule, aquele de canela, você ia colocar aqui, ia pôr um pouco de cola quente ou cola de silicone e esperar secar. Como vai ser esse daqui, olha, a parte que tá aberta você vai colocar aqui dentro. Desse jeitinho. Aqui você tem duas opções. Ou você vai pra máquina agora, faz uma costura toda a volta, um pesponto toda a volta, prendendo. Ou você prende aqui, olha, com um ponto invisível. E depois faz um pesponto rústico aqui, à mão, com alinhavos. Vai ficar muito linda a sua árvore. Ela vai ter um toque, assim, mais artesanal ainda. Eu acho que fica bem mais bonito. E vai ser assim que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer depois pespontos à mão, com aquela linha de bordar, para dar um toque mais rústico à minha árvore. Agora a gente vai pra árvore. Vamos começar por essa daqui. Agora a gente vai usar o viés. Lembra dessa marcação que a gente tem aqui em cima, que tem no molde, aqui? Aqui a gente começa justamente com o viés. Então, eu vou pegar o meu viés aqui, eu vou posicionar ele aqui, olha. Eu vou cortar ele já no tamanho que eu quero.
aquele processo de pegar o quê? E dar uma leve esticadinha. E aí ele fica um pouquinho mais fino. Eu vou posicionar aqui, exatamente em cima da marcação. E aí eu vou fazer uma costura aqui, vou virar e rebater o meu viés nessa parte aqui, nessa marcação central que eu tenho aqui. E ele ficou assim, olha, dessa forma, tá vendo? Agora a gente vai pegar a parte 2. E aqui, nessa parte, vai entrar o quê? O viés novamente. Vou repetir o processo, olha. E aí a gente vai fazer a aplicação. Eu vou virar a minha peça pelo lado avesso, vou posicionar o meu viés direito com o direito do feltro. Não vou abrir, vou deixar essa parte fechadinha e vou fazer uma costura aqui, olha, acompanhando o movimento que eu tenho aqui da minha peça. Vou fazer aqui, vou virar e rebater pelo lado direito. Então, olha só, a gente agora vai para a próxima parte da árvore, que é o número 3, não é isso? Olha, e ela de novo vai sobrepor. É como se fosse montando um quebra-cabeça. É muito gostoso. Esse projeto é muito gostosinho de fazer. Repito o processo. Olha, vou medir meu viés aqui. Vou cortar. Vou esticar meu viés um pouquinho. Pego o lado avesso. Coloco o meu viés aqui. Passo uma costura, viro e rebato. E ela tá tomando forma. Olha que gracinha que tá ficando a árvore. Essa parte do viés é como se fosse aquela fita que a gente coloca em torno da árvore de Natal. Fica muito lindo, não fica? Olha só. Agora a gente vai para essa parte, repetir o processo. Agora a última parte. Nessa última parte, a gente também tem uma marcação, olha, assim como nós fizemos na primeira parte. Eu coloco o molde em cima e eu faço uma marcação aqui, olha, logo no início e no final. E aí eu venho com o viés e faço aqui. Eu sei que ele começa de um lado e termina do outro. O desenho que eu vou conseguir fazer lá na máquina é o que vai ficar aqui. Então, primeiro, eu vou fazer essa parte aqui, da fita que vai no meio, e depois eu vou fazer aqui em cima, para dar o acabamento nessa parte aqui. Então, olha só como é que ela já tá linda só desse jeitinho. Imagina a hora que a gente for começar a decorar essa árvore, ela vai ficar maravilhosa. Agora, a gente vai precisar colocar um TNT aqui, porque essas partes aqui, olha, são bolsos que você pode colocar dentro da sua casa com um presentinho, com uma lembrança, pode dar de presente. Se você olhar aqui, olha, bem direitinho, você vai ver linhas retas com os pontilhados. E é justamente aqui que a gente vai fechar esse bolso. Então, a gente precisa desse TNT, porque depois vai entrar o forro que vai finalizar ela pelo lado de fora. Aqui eu vou usar um TNT gramatura 100. Tô posicionando aqui, embora esteja branco com branco, mas tá dando pra ver o TNT, não tá? E eu vou desconstruindo ela aqui de baixo pra cima. E aí vai ser assim, ó. Eu vou lá pra máquina e vou prender aqui, ó, toda a volta, o número 1 no TNT. Bolso 1 tá aqui. O bolso 1 não tem bolso, aqui só tem uma imitação de bolso. Agora a gente vai pro 2. Lembrando sempre de colocar tudo alinhado, olha, nas laterais e olhando sempre o esquema de montagem. Tá? Agora é o bolso 2. Eu vou costurar aqui, aqui e vou prender a parte de baixo, porque eu tenho já o bolso 2 já certinho. Olha só. Bem legal, né? Agora eu vou pro bolso 3. Aqui a mesma coisa. Vou pra máquina, costuro aqui e fecho embaixo. Próximo bolso. Repito o processo. E o último bolso, aqui, olha. Eu vou costurar aqui, olha, toda a volta, prendendo a árvore. Aí agora é só pegar e recortar. Então ficou dessa forma, olha que linda que ela tá. Aqui você pode terminar de duas maneiras. Colocando o viés toda a volta, do lado avesso e rebatendo pro lado direito. Ou então você pode terminar com um tecido direito com direito, usando o tecido de alguma das padronagens que você usar na parte da frente. E é o que eu vou fazer, mas antes disso eu preciso colocar o meu vaso com o meu caule. E aí, se eu for colocar a parte de tecido, é agora que eu vou encaixar aqui.
Se eu for colocar aqui canela, eu vou deixar uma aberturinha aqui e depois eu vou encaixar aqui. Como é de tecido, eu vou achar o meio aqui da minha árvore. Vou posicionar o meu vasinho aqui, olha, dessa forma. Direito com direito, você posiciona o tecido aqui em cima. Prende todo mundo com um alfinete e aí vai pra máquina e faz uma costura toda a volta. É legal deixar uma abertura aqui, olha, na lateral, para que você consiga desvirar. Costura feita, deixei uma abertura aqui, olha, do lado. Agora eu vou recortar. Aonde tem curva, precisa usar tesoura de picote, é o ideal. Mas se você não tiver, pode ser com a tesoura normal, é só dar piques, tá bom? Para que ele consiga fazer esse movimento. E aqui, olha, como é a abertura, eu deixei essa parte aqui para na hora de virar, ficar mais fácil pra gente fazer o acabamento. Agora eu só vou desvirar por aqui. Aqui, gente, olha, eu deixei abertinho, eu não fechei tudo, porque eu vou colocar um adereço aqui na minha árvore que eu tenho aqui no meu ateliê. Mas se você não tiver o que eu vou botar, que vai ser uma estrela aqui em cima, você fecha direitinho, não deixa aberto aqui como eu deixei não, tá bom? Agora você pode passar o ferro pra ela sentar tudo bem direitinho, olha, e por aqui a gente vai fechar. Pode fechar com ponto invisível ou com uma colinha pano, tá bom? Eu vou dar um pontinho invisível aqui. Então, ela ficou dessa forma. Agora, você vai olhar no seu ateliê, na sua casa, o que você tem para decorar sua árvore, porque agora é a hora mais gostosa. Imagine que isso aqui é um pinheiro que você precisa colocar ele do seu jeitinho. Aqui, olha, eu escolhi alguns botões de madeira. Vou colocar também, olha, botões em tamanhos diferentes. Vou usar um retalhinho de xadrez vermelho. E essa estrela aqui, olha, que eu comprei aqui na minha cidade, numa loja que vende decoração para Natal. E ela vai entrar aqui em cima, olha. Ela vai ficar aqui em cima. Por isso que eu deixei aquela aberturinha, porque eu vou posicionar ela aqui em cima com um pouquinho de cola. Então foi assim que fica o resultado final. Olha só, aqui dentro, gente, são bolsos, tá vendo? Olha, você ainda pode colocar guloseimas aqui para dar de presente. Olha que legal esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aqui, olha, eu decorei do jeitinho que eu achei que ia ficar mais bonito. Coloquei essa estrela aqui, olha, que eu achei na minha cidade. Eu fiz do jeitinho que eu achava que ia ficar bonita a minha árvore. Mas a árvore de Natal, cada um enfeita a sua do jeitinho que quiser. Então aqui tá o desafio. Eu desafio vocês a fazer uma árvore de Natal igual a essa, ou mais bonita do que essa. E depois me marcar nas redes sociais com o hashtag ByFeAteliê, porque assim eu consigo ver as coisas que vocês estão fazendo com a gente. Um grande beijo pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!